Sejam todos muito bem-vindos nesse dia tão especial. Neste dia em que a gente comemora o aniversário de 10, 20, 30, 40, 50, meio século, 50 anos de casados dos meus pais. Bodas de ouro. Uma data tão especial, uma data que realmente merece essa comemoração, merece essa confraternização em família, esse momento tão gostoso. E coube a mim a honra de poder contar para vocês um pouquinho da história dos meus pais através desse vídeo. Esse vídeo aqui vai trazer uma série de lembranças da nossa família, vai trazer também depoimentos de pessoas queridas da família que vão falar um pouquinho sobre a história do seu José e da dona Aparecida. Esse casal maravilhoso que se conheceu na juventude, eles que são ali da região sul de Minas, né, na região ali de Ouro Fino, Crisólia. Eles um dia se conheceram, eles começaram a namorar, se apaixonaram e decidiram então assinar o maior contrato da vida deles, o contrato de casamento. Esse contrato que já vigora aí há 50 anos. Graças a Deus que eles tomaram essa iniciativa, senão eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. E nós vamos começar falando, não do casamento propriamente dito, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o contexto histórico. É, isso mesmo. Como é que estava o mundo nessa época? 1974. O que estava acontecendo no mundo? O que estava acontecendo aqui no Brasil? Então, antes de nós falarmos um pouquinho sobre a história do casamento dos meus pais, nós vamos falar um pouquinho sobre como que estava o mundo naquela época. Então, vem comigo, vamos relembrar o contexto nesse dia de 4 de maio de 1974, que foi o dia que eles casaram. Vamos lá. O ano de 1974 certamente trouxe uma série de eventos que marcaram a história do nosso mundo contemporâneo. No campo esportivo aconteceu a Copa do Mundo da Alemanha, a primeira Copa disputada na Alemanha, que foi vencida pelos alemães em 1974. Infelizmente, nesse ano, nós brasileiros não demos muita sorte. Depois de termos conquistado o tricampeonato nos campos mexicanos, nós perdemos a semifinal para os holandeses por 2-0, Holanda de Cruyff, que jogava um futebol belíssimo, e aí nós fomos disputar o terceiro lugar contra a Polônia e também perdemos por 1-0, ficamos em quarto. Também estava acontecendo nessa época a Guerra Fria, que era uma guerra não declarada, mas uma guerra que acontecia nos bastidores ali, entre as potências do bloco capitalista, lideradas ali pelos Estados Unidos, e do bloco socialista, liderada pela União Soviética. E essa Guerra Fria, ela continuou por vários anos ainda, ela só foi terminar ali por volta de 1986, ali, meados dos anos 80, quando finalmente essas tensões que haviam entre esses dois blocos importantes de países, elas se extinguiram. Houve também, no ano de 1974, a renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon. E também o fim ali, vamos dizer, da corrida espacial, uma vez que os Estados Unidos finalmente conseguiram o objetivo deles, que era chegar à Lua, antes dos soviéticos, e aí depois houve ali uma série de expedições, né, de missões para desenvolver mais tecnologia, não era tão voltada para a questão de quem chegaria mais rápido à Lua, porque o feito já tinha sido conquistado pelos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil, o país vivia uma época de grande crescimento econômico. Grandes obras foram concluídas ou iniciadas nesse ano. Em 1974, por exemplo, foi concluída a obra da ponte Rio-Niterói, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a maior ponte brasileira. E também foi iniciada a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, através da empresa Itaipu Binacional, já que essa usina é uma usina em conjunto com o Paraguai, nosso vizinho aqui. Então foi uma época de bastante desenvolvimento aqui para o país também. Vocês puderam ver muitas coisas acontecendo ali no ano de 1974, tanto fora quanto aqui dentro do Brasil. Agora, eu gostaria de convidar vocês para que a gente voltasse no tempo. Voltasse lá para o dia 4 de maio de 1974. Foi nesse dia que os meus pais se casaram. E é esse dia que nós vamos relembrar a partir de agora, através dessas fotos que vêm a seguir. Vamos lá.
agora nós chegamos num momento muito legal aqui desse vídeo. Nós vamos ver o depoimento, ou melhor, os depoimentos de alguns dos familiares das pessoas que ao longo de todos esses 50 anos acompanharam de uma forma direta ou indireta o casamento dos meus pais. Então, venham comigo, vamos curtir agora os depoimentos dos familiares. Oi, Cida, Zé. Feliz união de vocês. 50 anos não é fácil. 50 anos é muito tempo. E vocês estão aí firme. Eu parabenizo vocês por tudo isso. Cida, obrigada por tudo que você tem feito pra gente. Você foi uma irmã, uma mãe, amiga para todas nós, principalmente nós, as filhas, né? As irmãs do Teodoro, que quando a nossa mãe morreu, você assumiu tudo, você ajudou nós em muita coisa, você carregou tudo isso com você. Então eu agradeço muito a você. Muito obrigada por tudo e parabéns por 50 anos de estar aqui com a gente firme, tá bom? Parabéns, José, parabéns, Cida. A gente ama vocês, né? E que Deus abençoe esse enlace matrimonial aí de 50 anos, né? A gente agradece todos os momentos que a gente passou com vocês aí, né? Dormindo aí, comendo uma pipoca, fazendo tudo, as festas por aí, muita bagunça, e você nunca deixou a gente na mão aí, tá bom? Então, parabéns, então Deus abençoe vocês aí, tá? E a gente vai estar aí com vocês logo mais aí. Um abraço aí, beijo, viu, no coração, tá? Parabéns, tio Zé, tia Cida, muitas bênçãos na união de vocês. Parabéns, tio Zé e tia Cida, que Deus abençoe ainda mais a união de vocês aí, que continue por muitos anos ainda. Estamos deixando aqui uma mensagem aqui de felicidades, de bodas de ouro. Queria também agradecer por todos esses anos, a educação que vocês nos deram, o cuidado que nos tiveram com a gente. Sempre recebe a gente muito bem. Por todos os momentos juntos e que seja, se Deus quiser, seja por muitos mais anos, e parabéns pela união. Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui nessa comemoração de bodas de ouro. 50 anos de casado, do Zé e da Cida. Duas pessoas formidáveis. Eu lembro no ano de 74, quando eles se casaram, foi o primeiro ano do meu retorno aqui para o Jacaré, porque eu fiquei no seminário, interno ali durante 3 anos, e aí voltei justamente no ano de 74. E eu lembro que a Cida, assim que ela casou, ela já começou a participar da rotina da família, envolvido ali com lavoura de uva, casaram aí em maio, depois quando já chegou em julho veio a poda da uva, ela já ajudava a gente a tirar os galhos da uva, depois ajudava a desbrotar, ajudava a amarrar broto, e assim foi indo, nossa companheira ali de serviço de lavoura ali, E aí eu lembro também que a partir dali, chegou no ano seguinte, e nos outros anos também, quando era época de Páscoa, a Cida fazia um trabalho de artesanato que era fascinante, eu gostava demais daquilo. Ela ela pegava ovos de galinha, colocava flor assim, envolvia ele em flor, depois ensacava, não sei como é que ela fazia aquilo, que o desenho da flor passava para o ovo. Então era muito bonito aquilo, a gente gostava demais. Ela fazia, dava pra gente, eu lembro muito disso daí. Eu lembro também que quando nasceu a Juliana,
E várias vezes eu fui companheiro de viagem da Cida lá para Minas. Ela ia lá visitar os parentes dela lá e me convidava para ir e eu ia com ela lá. Eu gostava muito de ir. Eu ia carregando a Juliana de colo. E essas coisas marcam a vida da gente para sempre, né? E a Cida sempre foi aquela pessoa conselheira, aquela pessoa muito amiga, companheira. E principalmente, mais alguns anos depois, né, quando a mãe veio a falecer, ela nos ajudou muito, porque a mãe era muito extrovertida, muito falante, a mãe fazia o ambiente lá em casa. E quando a mãe foi embora, então ficou aquela lacuna. E então a Cida nos ajudou muito nessa parte, né? E assim, aconselhando, né? Conversando com a gente. E assim foi. E ela sempre foi essa pessoa mais recatada, mais discreta, né? Conselheira, né? E engraçado que esses dois deu tão certo que o Zé também teve muitos conselhos que ele me deu também durante a vida que eu peguei para mim, né? Muita coisa que ele me falou, conselhos assim que depois ao longo da vida eu vi que foram conselhos muito certeiros, né? Eles me ajudaram muito na minha trajetória. Eu lembro quando aconteceu aqueles maus dias, eles me abrigaram ali também, na casa deles, por uma época, né? Fernando era menino ainda, e eles trabalhavam com feira nessa época. E eu lembro muito dessa época. Eles me ajudaram muito, me acolheram ali com muito amor, com muito carinho. E isso aí continuou, né? Mesmo depois que eu me casei novamente, e na época do concurso público eles me deram a maior força, incrível. Eu já tinha até por perdido, porque o prazo para tomar posse já estava expirando. Nossa, o Zé foi atrás, conseguiu tirar todas as certidões para mim. Nossa, ele foi de uma ajuda inestimável para mim. E eu também, eu não tenho nem palavras para agradecer também o que eles fizeram pelo pai. O pai, os últimos dias dele, foi justamente ali com o Zé e a Cida ali, que tiveram toda a paciência, tiveram todo o cuidado. A gente sempre ia lá ver o pai, estava sempre tudo limpinho, não tinha cheiro ruim, nada, sempre muito bem cuidado. Então, é uma coisa assim que eu valorizei muito, valorizo muito, na atitude desses dois como pessoa, e acho que isso foi o que trouxe eles até aqui, né? Essa cumplicidade, essa convivência, né? De casal. Isso é uma experiência bacana que eles passaram para todos nós, tá bom? Parabéns aí, e que Deus dê muitos anos de vida ainda. Eu também espero chegar um dia nas bodas de ouro também. Tchau, pessoal. Olá, bom dia. Eu tô gravando esse videozinho para você, Cida, Zezinho, né? Pelos 50 anos de vocês, tá? O Fernando me pediu e aí eu tava lembrando aqui de algumas coisas, né? Eu era muito menina ainda quando a Cida veio para nossa família, né? E a gente recebeu ela como uma irmã mais velha, sabe? Ela trouxe muita coisa pra gente. Do Zezinho eu me lembro. Zezinho sempre foi muito festeiro, né, Zezinho? Você sempre gostou muito de dançar. E eu lembro você me carregando no colo e dançando comigo sempre. Nossa, sempre a gente dançando, sempre fazendo muita festa, né?
sempre foi muita alegria, né? A nossa família sempre foi muito alegre, né? A gente sempre optou por alegria, pela vida, né? E a Cida, ela assim agregou na nossa família de uma forma tão grande, né? É uma irmã muito querida, né? A gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muito com ela, porque eu ainda era menina, né? Quando ela veio, como falei, e ela assim ensinou tanta coisa pra gente, sabe? E aquele jeitinho dela de sempre estar querendo ajudar, de sempre estar perto da gente. Assim, ela é muito querida. Aliás, vocês são um casal muito querido, né? A gente sempre gosta de estar perto, gosta de estar junto. E eu quero que o Papai do Céu cuide muito bem de vocês, tá? Que vocês sejam felizes, né? Que vocês se cuidem um do outro, né? Cada um cuidando um do outro aí, né? Que agora vocês estão, né, numa fase mais assim, que só tem os dois agora, juntinhos. Então, cuidem-se, né? Cuidem um do outro, tá? Um beijo grande para vocês, viu? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe muito. Boa tarde, pessoal. Aqui estou desejando um feliz dia dos 50 anos de Zé e Cida. E seja muito feliz, com muita saúde, e seja bem-vindo a muitos anos. Tudo de bom para vocês dois. Oi, Cida, oi, Zé, parabéns pelos 50 anos de vocês, de casados. Que Deus abençoe muito, que vocês prossigam nessa jornada, tendo Deus como comandante de vocês. Parabéns, viu? Deus abençoe. Parabéns para o casal José e Cida por esses 50 anos, é uma vitória. Eu sei que o caminho foi árduo, difícil, mas 50 anos se passaram e vocês estão aqui, unidos, firmes e fortes. É uma vitória muito grande. Espero que mais 30 anos venham, tá? Lembro assim, como se fosse ontem, a Cida chegando, né, para conviver com a gente, com a minha família. Ela que de qualquer forma já era da minha família, né, minha prima. E assim, se mostrou uma pessoa incrível, uma grande conquista para nossa família. E esses 50 anos que se passaram, e eu era uma menina quando vocês começaram, né, o casamento de vocês, e agora eu já sou uma senhora. Muito feliz por ver vocês juntos até hoje, bem, graças a Deus. Espero que continue sempre assim, tá? Muito, muito carinho pelos dois, muitos beijos, tá bom? Tudo de bom para vocês. Oi, Aparecida, minha irmã querida. Estou passando por aí para te dar os parabéns pelo seu dia, do seu casamento, do Zé. Que Deus abençoe vocês aí, que dê muito mais ainda anos pela frente. E é um dia inesquecível. E esse dia quase não está tendo mais. Mas para você é um dia maravilhoso. Não posso estar aí, mas eu desejo tudo de bom para todos que estão aí. E um grande abraço para você, viu? Fique com Deus, que Deus abençoe muito, muito a sua vida, porque você é uma irmã e é uma mãe também, que nos ajudou muito em todos os momentos da minha vida. Você estava junto comigo. Um grande abraço para você, para o Zé, e tudo de bom. Fique com Deus. E agora, para encerrar essa homenagem aos meus pais, nós vamos ver aqui os depoimentos dos filhos e dos quase filhos, que tem o Nicolas aí também, que é neto dos meus pais, mas que pelas circunstâncias da vida aí, o meu pai e a minha mãe têm o Nicolas como se fosse um terceiro filho, né? E eu tenho o Nicolas também como se fosse o meu irmão. Então, vocês vão ver a partir de agora os depoimentos aí dos filhos. Oi, pai, mãe, parabéns pelos 50 anos.
pelas bodas de ouro. Fico muito feliz de estar comemorando com vocês. São muitas lembranças, né? Muitas histórias que a gente passou, mas graças a Deus, Deus tem nos acompanhado até aqui, né? Muitas lutas. Enfim, sei que o Fernando vai falar bastante sobre a nossa infância, então eu quero falar para vocês de algo que eu sou muito grata a vocês dois, que quando eu fiquei grávida do Nicolas e vocês me apoiaram muito, foi um momento difícil para mim, né? Para mim e para o Cláudio, foi um momento de bastante dificuldade que nós tivemos, né? Principalmente dificuldades financeiras, e vocês nos apoiaram muito, vocês me ajudaram muito na criação do Nicolas, participaram da criação dele, e vocês são o segundo pai e mãe para ele, né? Ele ama demais vocês e eu sou muito grata. Eu não teria conseguido se não fosse vocês, e é uma gratidão imensa que eu tenho, né, com relação a isso. Desejo que vocês ainda tenham muitos aniversários para a gente comemorar com vocês e que Deus abençoe. Amo muito vocês, viu? Beijo, beijo pai, beijo mãe. Oi vô, oi vó, dona Cida, seu Zé, que felicidade, hein? E no dia de ontem, no sábado, eles completaram 50 anos de casado, hein? Bodas de ouro, que maravilha. Que não são todas as pessoas, né, que contemplam, às vezes, nem viver 50 anos, né? Quem dirá estar casado há 50 anos, né, com a mesma pessoa. E eu sou fruto dessa relação, né, através da Juliana, da minha mãe, que é filha de vocês aí, né? Então eu sou um segundo filho, né? E da mesma forma vocês são os meus segundos pais, as pessoas que sempre tiveram presença na minha vida, todos os momentos, todas as etapas que eu vivi, né? Enquanto os meus pais trabalhavam para me sustentar, para me manter, vocês dois sempre estiveram ali comigo, né? Cuidando de mim, nunca deixaram nada faltar, sempre companheiros, o vô, a avó. Quantas histórias a gente tem junto, quantas viagens, quantos almoços, olha, tanta coisa, né? Quantas idas à creche quando eu era pequenininho, o vô me levava, a avó me levava, né? Nós tivemos muitos momentos juntos e que felicidade, né? Felicidade em saber que eu tive e tenho, né, dois avós que são pessoas tão amadas, tão queridas e que nunca pouparam nenhum esforço para me amar da mesma maneira, na mesma intensidade. E no dia de hoje a gente só pode agradecer, né? Agradecer a união de vocês, agradecer a tudo que o casamento de vocês representa para nossa família, né? Para mim, para minha mãe, para o meu pai, para o tio Nando. Então, acho que todos nós somos gratos, né? De que um dia o universo uniu essas duas pessoas, né? Um primo e uma prima que se encontraram, se apaixonaram e vem vivendo essa longa história de amor aí há 50 anos, né? Mais de 50 anos, né? Tiveram um tempinho de namoro. Então, que essa data seja muito significativa, né? No que diz respeito a exemplos, né? E por mais que hajam dias escuros, às vezes dias nebulosos, né? Na saúde e na doença, na pobreza, na riqueza, né? Mas vocês sempre estiveram aí, firmes um com o outro. Às vezes um dava uma rosnadinha pro outro, mas logo já tudo se aquietava e as coisas voltavam pro seu lugar, né?
E então, mais uma vez, hoje é um dia de muita gratidão a Deus pela vida de vocês e pelo casamento de vocês. Infelizmente não pude estar aí, né? Tô aqui à luz de velas, mas não podia deixar de mandar um beijão para vocês e desejar que venham mais 50 anos aí de história. Um beijo, vô, um beijo, vó. Fiquem com Deus. Um beijão do Nick. Muito bom poder ouvir os depoimentos de todas essas pessoas tão queridas que fazem parte da nossa família. Pai, mãe, eu me sinto muito alegre, muito feliz por poder estar aqui e poder desfrutar desse dia tão especial na vida de vocês, 50 anos de casados. São poucos, né? Poucos casais que chegam a essa marca, principalmente nos dias de hoje. A gente sabe que manter um casamento, tirando o lado do romantismo, existe ali o dia a dia, as dificuldades que têm que ser superadas, os problemas, as questões que envolvem a rotina do dia a dia, os defeitos que cada um de nós temos. O meu pai tem os defeitos dele, a minha mãe tem os dela, todos nós temos os nossos. E é nessa hora aí que nós descobrimos que tem um ingrediente fundamental que precisa fazer parte de qualquer tipo de relação humana, que é o amor. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala assim: o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor jamais acaba. E eu tenho certeza, principalmente nesses últimos dias da vida de vocês, principalmente ali da minha mãezinha querida, eu tenho visto o quanto você tem dado demonstração de o quanto você realmente ama o meu pai, cuidando dele nas enfermidades que ele tem, nos problemas de saúde que ele tem. E eu tenho visto também da parte do meu pai o quanto Deus tem amolecido o coração dele e o quanto vocês têm tido esses últimos dias, né, desses 50 anos aí, o quanto Deus tem aproximado cada vez mais vocês. Meu depoimento vai ser um pouco longo aqui porque eu quero contar algumas histórias também. Eu quero contar um pouco ali da nossa infância, algumas histórias da família mesmo, ali coisas mais íntimas que poucos sabem. Então eu quero contar para vocês primeiro, a primeira memória que eu tenho dos meus pais. Olha que memória maravilhosa que eu tenho, uma memória tão linda. Eu lembro quando eu era garotinho, bem pequenininho, eu devia ter acho que uns 3 ou 4 aninhos. Eu tenho flashes dessa memória na minha mente. Eu estava no quarto, nós morávamos no sítio do meu avô, na casinha que meu pai construiu logo que ele casou. Eu não me recordo se a Juliana estava no quarto, mas eu me recordo claramente do meu pai e da minha mãe fazendo uma guerrinha de travesseiros dentro do quarto. O meu pai jogando o travesseiro da minha mãe, a minha mãe revidando, tal, aquela brincadeira entre os dois ali. E eu tenho essa memória maravilhosa na minha mente, dessa briguinha de travesseiros entre vocês dois, pai e mãe. Isso já tem mais de 40 e tantos anos, né? Uma outra memória maravilhosa que eu tenho, essa é bastante divertida. O meu pai, ele comprou para minha mãe, logo ali no início do casamento, eu era bem pequenininho também, eu e a Jo. O meu pai comprou um sofá e ele teve um bom gosto maravilhoso. Ele comprou um sofá cor de laranja para minha mãe. E botou esse sofá na sala lá. Era um sofá grande de 3 lugares. E se não me falha a memória, mais 2 sofazinhos menores de um lugar cada um. E aquilo ali tinha uma cor tão extravagante que a hora que a gente entrava na sala dava a impressão que a gente tinha pousado no sol. Eu acho que nós temos fotos desse sofá, eu vou colocar para vocês verem. E eu não sei como uma caneta veio parar nas minhas mãos. E eu rabisquei o sofá inteiro. E eu tenho a imagem na minha memória do meu pai, eu sentadinho no sofá, e o meu pai bravo comigo, com gasolina, um pedaço de pano, molhando em gasolina, tentando tirar ali aquelas manchas da caneta azul que eu rabisquei o sofá inteiro. Eu acho que a minha mãe não ficou muito chateada não, porque depois ele teve que comprar outro para ela numa cor mais adequada. Essa memória é muito divertida que eu tenho também da infância ali, dessa época tão boa. Uma outra memória maravilhosa que eu tenho de vocês são das viagens que nós fazíamos quando éramos criança, eu e a Ju e vocês, né? Quando nós íamos para Minas Gerais visitar os nossos parentes, nossos primos de Minas.
Que viagens maravilhosas. Eu lembro com muita saudade dessa época, nós íamos para lá e chegávamos lá, a gente se divertia muito com os nossos primos, a gente brincava com os nossos primos, a gente ia lá pro Taguá, íamos lá para a casa dos primos, lá na casa da avó que ficava lá no sítio, a gente brincava com a primaiada toda, ia jogar bola no pasto, pisava na merda de vaca. Eu lembro de uma vez que a minha irmã, a gente tava brincando, que a gente tava como se tivesse uma charrete ali, né? E a minha irmã, a gente tava num puleiro ali, e aí esse puleiro desabou, a minha irmã ficou pendurada lá em cima, acabou quebrando aqui o osso do ombro ali, né? Então, são memórias deliciosas que a gente tem ali da época que nós éramos crianças e que nós fazíamos essas viagens com os meus pais para lá. Eu e a minha irmã, a gente ia no banco de trás brigando ali, um chutando o outro e tal, né? Era uma coisa muito divertida. E a minha mãe, para distrair a gente, ela falava assim, vamos contar os carros. Aí o Fernando conta caminhão, a Juliana vai contar os Fuscas. E a minha mãe ficava inventando brincadeiras. Naquela época a gente não tinha celular, não tinha esses recursos para ficar distraindo as crianças. Então a minha mãe ficava inventando brincadeiras para nós, para poder distrair durante a viagem até que a gente chegasse lá em Minas e, né, finalmente pudéssemos sair do carro, porque manter 2 crianças dentro do carro ali para uma viagem de 1h30, 2, não era brincadeira, não era fácil. Então são memórias maravilhosas dessa época que nós temos. Uma outra memória muito deliciosa que eu tenho, e essa minha irmã também tem junto comigo, foi de uma viagem muito, muito legal que nós fizemos quando crianças ainda. Eu tinha 10 anos, a minha irmã ia fazer 13. Foi quando nós fomos visitar um tio nosso, o tio Toninho, no Rio de Janeiro. Essa viagem ela foi muito marcante para a nossa infância, porque foi a primeira vez que eu e a minha irmã nós andamos de avião. Foi em junho ou julho, acho que foi julho, de 1989. Nós fomos visitar o nosso tio. Tem imagens dessa, vou colocar para vocês aqui, tem imagens, fotos, né, dessa viagem que nós fizemos com os nossos pais. E foi uma viagem muito divertida. Nós brincamos muito lá, passeamos por vários lugares deliciosos lá no Rio de Janeiro. Isso já tem mais de quase 40 anos aí, né? Mais de 35 anos. E foi um período também muito gostoso. Eu lembro que dessa viagem aí, eu arrumei uma pipa, um papagaio lá no Rio de Janeiro, e trouxe aquele papagaio lindo, né? Aquela pipa bonita, com todo cuidado. Ali, quando chegou lá em casa, eu fui empinar ela pela primeira vez, a linha arrebentou e eu perdi a pipa. O meu pai foi comigo depois do vizinho para tentar ver se a gente conseguia encontrar. Nunca mais encontrei esse papagaio, essa pipa, e fiquei chorando lá, que nem criança. E de fato eu era criança nessa época. Enfim, são muitas histórias que a gente tem aqui da nossa infância, histórias maravilhosas que nós passamos juntos. Graças a Deus, eu posso dizer a todos vocês que eu tenho memórias muito, muito maravilhosas com os meus pais. A nossa família sempre foi uma família muito unida. Nunca houve discussões e brigas dos meus pais assim de forma assintosa na nossa frente ali, ofensas, xingamentos. Os meus pais nunca tiveram nenhum tipo de problemas relacionados a qualquer tipo de vícios que pudessem prejudicar os filhos. Às vezes a gente vê famílias aí onde os pais têm problemas com alcoolismo, cigarro e tantas outras coisas. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Deus concedeu para nós pais maravilhosos. Claro, são seres humanos, têm falhas, têm defeitos como todos nós temos. E ao longo desses anos, ao longo da vida, eu aprendi que nós devemos fechar os nossos olhos, né, de uma certa forma, para os defeitos das pessoas, para os defeitos das pessoas que estão mais intimamente próximas a nós, porque se a gente quiser encontrar defeitos nas pessoas, é a coisa mais fácil do mundo. Basta a gente conviver com elas que nós vamos encontrar muitos defeitos. Mas, pela misericórdia de Deus, os meus pais, eles também têm muito mais virtudes do que defeitos. E são essas virtudes que eles passaram para nós, para mim, para a Juliana, para o Nicolas, e que nós carregamos, né, esses valores, esses princípios de vida. Os meus pais cristãos, né, nós tivemos esse exemplo de família, e graças a Deus, eu sou muito grato aos meus pais. E eu queria fazer aqui uma menção honrosa, aqui, uma ressalva em relação à minha mãe, que é uma pessoa tão especial. Vocês viram aí pelos depoimentos das minhas tias falando, né, o quanto ela agregou, o quanto ela acrescentou na vida delas, principalmente nessa época, né, em que ela casou-se com meu pai. Alguns anos depois, a minha avó faleceu e ela foi uma pessoa muito importante ao longo desse processo, né, da perda da minha avó. Meus tios ainda eram
crianças, alguns ali, o tio Marcelo, a tia Cidinha, a tia Lu, e a minha mãe sempre deu um apoio muito grande para elas. Uma das coisas que minha mãe fez também, que eu admiro muito, a minha mãe cuidou do meu avô, do sogro dela, como se fosse um pai. Foi, sem dúvida alguma, a pessoa que mais cuidou do meu avô ao longo do final da vida dele. Fazendo coisas ali, vocês sabem como é difícil cuidar de uma pessoa idosa. A minha mãe cuidava da saúde dele, cuidava da alimentação dele, cuidava da questão da higiene dele. Um trabalho gigantesco que ela tinha ali, e a minha mãe cuidou dele como se fosse pai. E hoje a minha mãe cuida também do meu pai, com tanto amor, com tanto zelo. Cuidou do meu tio Benedito, que morou com a gente aí no final da vida. Cuidou dele com muito amor, muito carinho. Então, mãe, um beijo no coração. Te amo muito por todo o exemplo, por toda a dedicação que você tem pela sua família. Certamente esse casamento existe porque você é uma mulher muito honrada, você cuida da sua família, dos filhos, do meu pai, de uma maneira extraordinária. Você é um exemplo de garra, de determinação, de honradez, de mulher com M maiúsculo. Você é uma pessoa fantástica, incrível, mãe. E obrigado a você também, pai, por tantas coisas que você me ensinou ao longo da vida. Eu quero até lembrar para vocês aqui de uma historinha também. Quando eu era moleque ainda, eu tinha acho que uns 19 para 20 anos, eu tinha uma namoradinha, uma namorada, e eu gostava muito dela, e essa namorada me deu um pé na bunda. E eu fiquei transtornado na época, né? E eu lembro que meu pai veio conversar comigo e ele me ajudou muito nessa época. E ele falou assim: filho, aprenda uma coisa. Quando você estiver diante de uma situação, não olhe apenas para o aspecto positivo, não pense apenas que aquilo possa dar certo. Procure se preparar também para que aquilo possa dar errado, porque se der errado, você está preparado para aquilo. O seu grande erro é que você não se preparou para que a coisa desse errado. Então hoje eu sigo, né, como princípio de vida, realmente olhar para as circunstâncias, para as situações, decisões que eu vou tomar na vida. Eu procuro sempre observar todos os aspectos ali, para que eu possa estar seguro na hora de tomar uma decisão e das consequências que isso pode trazer. Então eu devo muito isso a você também, pai, que me ajudou muito nesse aspecto. Eu quero deixar aqui um grande beijo para vocês, e um agradecimento especial por tudo que vocês são e por tudo aquilo que vocês representam nas nossas vidas. Amo vocês, pai e mãe. Feliz bodas de ouro, feliz 50 anos de casamento, e que Deus possa manter vocês unidos até o último dia da vida de vocês. Amém. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Oh yes, I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. It is the rainbow I've been praying for.
gonna be a bright sunshine